Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar sobre angina estável, ok? Então, dentro do capítulo da cardiologia, esse é um dos temas mais importantes, tanto para o nosso estudo, se preparando para algumas provas, como para a atividade prática do dia a dia para a nossa vida, né? Por quê? Porque a angina, a insuficiência coronariana continua sendo uma das principais causas de morte no mundo. Então, entender um pouco de como funciona o mecanismo da aterosclerose, de como funciona a pesquisa feita nos pacientes, os exames que a gente deve indicar e a abordagem é fundamental tanto para a nossa vida como para a preparação para as provas, ok? Então vamos começar discutindo um pouco sobre epidemiologia e fatores de risco. Esse gráfico é um gráfico clássico na cardiologia, em que a gente vê que as doenças cardiovasculares são ainda a maior causa de morte no mundo, né? Isso acontece em todos os países, inclusive no nosso, no Brasil. E o grande problema é que metade dos eventos, cardiovasculares acontecem em homens previamente assintomáticos. E no caso das mulheres, quase 65% dos eventos acontecem em mulheres assintomáticas. Por isso que quando a gente fala de doença cardiovascular, que é a maior causa de morte no mundo, a gente fala sobre investigação dos fatores de risco. Porque a maioria das pessoas não está sentindo nada, não sabe que tem fator de risco e vai chegar no pronto-socorro com infarto ou com derrame, ou já teve um quadro desses, evolui com o CC e assim por diante, ok? Bom, um pouco de como acontece a estenose da coronária, o processo de aterosclerose. Esse seria um desenho mostrando uma coronária num corte longitudinal com o seu lúmen normal, então está livre, como acontece nas pessoas jovens, saudáveis. Com o passar do tempo, a aterosclerose, pessoal, é um processo relacionado sim com o envelhecimento. Então, com o passar do tempo, vai se juntando placa de colesterol dentro do lúmen da coronária. Essa placa vai aumentar mais ou menos, dependendo de vários fatores, e os principais são relacionados ao estilo de vida saudável. De modo que, quando essa aterosclerose evolui muito, pode acontecer a estenose do lúmen dessa coronária. Então, diminui a quantidade de espaço que tem para o sangue passar. Isso aqui, esta é a condição que vai levar à angina estável, Quando eu tenho uma obstrução, que em geral tem que ser acima de 70%, 80% da coronária, eu posso começar a ter sintomas que vai ser a angina. Só que isso ainda não é um infarto, isso aqui é a aterosclerose com insuficiência coronariana, se tiver sintomas. E o infarto acontece quando em cima dessa placa forma-se um trombo. Então, essa placa existindo, tem risco de rotura ou lesão, forma-se o trombo e ele obstrui a coronária subitamente. E aí que vem os quadros de infarto e de angina instável. Então, um pouco de definição, classificação, fisiopatologia. Vamos falar de alguns termos que a gente usa na prática clínica. Uma coisa é DAC, doença arterial coronariana. Doença arterial coronariana é a situação clínica na qual o paciente tem placa de colesterol na coronária, ok? DAC. Outra coisa é ICO, a insuficiência coronariana. Insuficiência coronariana surge quando tiver uma desproporção entre oferta e consumo, ou seja, eu tenho sintomas, além de eu ter a placa de aterosclerose, ou porque obstruiu muito, ou porque o paciente acaba tendo uma atividade mais intensa, ele tem sintomas. E aí eu tenho insuficiência coronariana. A gente chama então de angina primária, quando diminui a oferta, e angina secundária, quando aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio, dando sintomas. Quando a gente fala de sintoma, a gente está falando de dor anginosa. E agora, pessoal, é uma das partes mais importantes desse capítulo de angina estável,
que é a gente estudar, a gente se preocupar em caracterizar a característica da dor angina típica, né? Da dor coronariana típica. Por quê? Porque dor torácica tem uma série de coisas no nosso tórax que podem levar à dor. E tanto para o paciente do consultório como no paciente do pronto-socorro, é fundamental a gente saber os elementos relacionados a uma dor anginosa e diferenciar dos outros tipos de dor torácica. Então, olha só, vamos lá. Vamos falar sobre cada um deles. A angina típica tem uma localização no precórdio, tá certo? No centro do tórax, um pouco mais para a esquerda. Mas ela pode irradiar para os membros superiores, para a mandíbula e até para o epigastro. Então, é comum ela ter irradiação. Duração. Quando eu estou falando de angina estável, dura enquanto dura o esforço que desencadeou a dor. Quando eu estou falando de síndrome coronariana aguda, que ela acontece em repouso, a duração acima de 20 minutos sugere quadros de infarto, menos de 20 minutos de angina instável. Fator desencadeante, principalmente na angina estável, o paciente refere situações em que ele reproduz a angina. Então, após uma refeição muito volumosa, atividade física, carregar peso, frio e assim por diante. E temos fatores de alívio. Então, se ele caminhou e veio a dor, a hora que ele para, melhorou. Se ele pegou peso e veio a dor, a hora que ele para, melhorou e assim por diante. Então, pessoal, esse é um desenho do Netter, né, que foi feito reunindo vários elementos. Então, quando a gente olha essa figura, tem vários elementos aqui que nos ajudam a lembrar a característica da dor anginosa. Olha que interessante. Localização. Chama-se sinal de Levine, né? O paciente está com a mão espalhada no peito. Outra, ele é um idoso, né? A gente sabe que o fenômeno de aterosclerose acontece inexoravelmente com a idade. Então, vai ser mais comum ser em pessoas idosas. Homem, saindo de um restaurante, refeição copiosa, subindo escadas e carregando uma mala, que é o peso. Então, ali o desenho mostra um pouco para a gente da irradiação, está numa temperatura fria, né? A duração enquanto for o próprio esforço e exercício, e o fator desencadeante, que aqui pode ser o frio, subindo escada, saiu de uma refeição, está carregando peso, né? E alívio, nesse caso, você parando o exercício, procurando se aquecer e, claro, com o uso do nitrato, né, sublingual, você pode ter esse alívio. Tendo avaliado todos esses elementos da dor anginosa, a gente tem que vir para esta classificação, que é parecida com a classificação de insuficiência cardíaca. A classificação de insuficiência cardíaca é da New York Heart Association, né? Classe funcional 1, 2, 3, 4. A classificação de angina é uma classificação canadense, uma classificação funcional canadense. Então a gente chama de CCS 1, 2, 3, 4. Mas é muito semelhante ao raciocínio, porque olha só, angina classe 1 não tem sintomas e não tem limitação às atividades habituais. Uma angina classe 2, ele tem uma angina quando ele faz as atividades habituais com alguma intensidade. Então aqui seria, o paciente pode caminhar quanto ele quiser, não sente dor. Mas se ele caminhar rápido ou correr, ele tem dor. Aqui, ele tem dor, mas depois que ele caminha 2 quadras. Na classe 3, tem uma limitação importante para as atividades habituais. Seria caminhando menos de 2 quadras, menos de um lance de escadas, o paciente já para por dor. Em 4, ele tem dor anginosa aos mínimos esforços ou até em repouso. Então, essa classificação é fundamental, exatamente da mesma forma que era fundamental lá na insuficiência cardíaca. Formas de apresentação. O que a gente já disse quando viu os desenhos? Quando eu falo de lesão aterosclerótica na coronária, você tem esses 2 espectros. O espectro estável, que é da aula de hoje, é quando vai aumentando a placa de aterosclerose gradativamente. Agora, se ali tiver uma rotura, juntar um trombo, subitamente eu diminuo, né, o volume de sangue que passa pela coronária, porque ela obstrui mais, eu vou ter as síndromes coronarianas agudas, ou síndromes isquêmicas miocárdicas instáveis, angina instável e os infartos com supra e sem supra, né? Olha que legal esse desenho, olha,
nossa artéria coronária limpa, e conforme a gente vai envelhecendo, vão passando as décadas, surge a placa de aterosclerose. Vai ter mais placa ou menos placa, dependendo se o paciente controlou o peso, fumou, tratou pressão alta, teve dislipidemia e assim por diante. E, eventualmente, essa placa pode sofrer rotura e levar aos quadros de síndrome coronariana aguda, que é o que está nesse desenho que a gente já viu lá no começo dessa apresentação, ok? Bom, como a nossa aula não é de síndrome coronariana, é de angina estável, a gente vai focar nesses pacientes que têm uma placa de colesterol e que essa placa de colesterol obstrui algum percentual do lúmen da coronária. E quando ele tem essa obstrução e tem sintomas, ele vai ter a angina, que a gente acabou de caracterizar. Além da classe canadense 1, 2, 3 e 4, é importante a gente falar que as anginas podem ser típica, atípica, silenciosa e eu ter equivalentes isquêmicos. Então, o que é angina típica, pessoal? Vamos lá. Para eu caracterizar angina típica de angina atípica, a gente recorre a essa classificação, que é a classificação de Cass, muito usada na avaliação dos pacientes no pronto-socorro, que divide as dores em tipo A, B, C e D, sendo que tipo A é a dor definitivamente anginosa, que a gente chama de angina típica. Então o paciente fala que tem dor no precórdio, em aperto, queimação, com sudorese, parestesia, irradia para os membros, ou seja, é aquela dor de livro. A dor tipo D é a dor definitivamente não anginosa, quer dizer, não tem nenhuma característica que lembre uma dor coronariana. E a dor tipo B é aquela provavelmente anginosa, a tipo C provavelmente não anginosa, aonde se enquadra o conceito de angina atípica, quer dizer, tem alguns elementos da angina, mas não traz todos os elementos, o que faz com que a gente chame ela de atípica. Outro conceito importante é do equivalente isquêmico. Nem sempre o paciente chega para a gente referindo dor no peito, mas ele pode ter outros sinais e sintomas em que a gente infere que seja por obstrução da coronária. Por exemplo, dispneia. Quando a gente vê lá na aula de insuficiência cardíaca, todo paciente com dispneia aos esforços é obrigatória a investigação dos quadros de insuficiência coronariana. Até porque, se ele tiver insuficiência coronariana, pode ser um quadro de insuficiência cardíaca que possa ser reversível, né? Ou síncopes, ou arritmias. A ocorrência de arritmias, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar a coronária. Descompensação da doença de base. Então, são todos elementos relacionados ao equivalente isquêmico. E além da coronária, a angina típica pode ter outras causas cardíacas. Cardiomiopatia hipertrófica, que está na aula de vocês junto com miocardites. Estenose aórtica faz parte de um dos 3 grandes sintomas da estenose aórtica, né? Que é dispneia, síncope e angina. Prolapso de válvula mitral, hipertensão pulmonar. O território pulmonar tem a mesma inervação das coronárias. Então a distensão de artéria pulmonar dói como se fosse uma dor anginosa. E a própria insuficiência cardíaca, porque eu tenho também isquemia intramiocárdica, isquemia dentro do músculo. Bom, avaliamos o nosso paciente, ouvimos a história clínica desse paciente e agora vamos partir para a investigação clínica e laboratorial. Quando a gente está avaliando um paciente e está preocupado com o risco dele ter angina, infarto, né, e ter uma maior mortalidade cardiovascular, a primeira coisa que a gente faz é verificar o score de risco desse paciente, baseado nos fatores de riscos clássicos. Esse score de risco, chamado score de risco de Framingham, né, que está descrito na aula de dislipidemia, estima o risco de doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. Depois, na investigação clínica, anamnese e exame físico. Na anamnese, claro, o fator mais importante é caracterizar a dor desse paciente. Mas não só. A gente vai ver a idade, o sexo masculino, antecedentes familiares, principalmente em idades mais precoces, né? Outros fatores de risco cardiovascular e, o mais importante de tudo, a queixa da dor precordial.
Pessoal, paciente com dor precordial típica, a acurácia para o diagnóstico de doença arterial, né, coronariana é mais de 90%. Tá? Então, a dor é o elemento mais importante da investigação clínica. E aí a gente vem para uma tabela muito famosa, né, chamada a tabela de probabilidade pré-teste. Por quê? Porque a gente ouviu o paciente, caracterizou a dor, viu todos os outros elementos, idade, assim por diante, fatores de risco, e a gente tem que definir o que a gente vai fazer com aquele paciente. Eu vou fazer outros exames complementares ou não? E na verdade, pessoal, isso que está aqui nessa tabela que a gente faz com coronária, a gente deveria fazer com tudo na medicina. Antes de pedir um exame complementar, a gente deveria determinar qual é a probabilidade antes do teste do paciente ter aquela doença. Ela é baixa ou ela é alta? Olha por quê, olha que interessante. Quando você usa essa tabela, usando a característica da dor, o sexo masculino, feminino e a idade, se você tiver um paciente com alta probabilidade de doença arterial coronariana, eu não vou fazer um teste ergométrico pensando em como será que vai vir o resultado de positivo ou negativo. Por quê? A probabilidade pré-teste é tão alta que eu não preciso do teste ergométrico para essa informação. Eu posso pedir o teste ergométrico para outras informações. Quantos METs o paciente consegue fazer no exame, como que se comporta a pressão arterial, como que se comportam os sintomas, se ele tem arritmias ou não, mas eu nem quero saber se o teste é positivo ou negativo, porque a probabilidade já é alta, eu já vou determinar sim que o paciente tenha doença arterial coronariana, pela probabilidade pré-teste. E dependendo do que eu for encontrar no ecocardiograma, no exame físico, eu posso até definir se eu vou fazer cineangiocoronariografia nesses pacientes ou não, ok? Agora, por outro lado, que é a maioria dos pacientes, se ele tem baixa probabilidade pré-teste, eu não acredito que ele tenha doença arterial coronariana. Eu também não vou indicar um teste ergométrico me preocupando com o resultado positivo ou negativo. Por quê? Porque se o teste ergométrico vier positivo, eu vou achar que é um falso positivo. E se o resultado vier negativo, eu já sabia que era negativo, porque a probabilidade pré-teste é baixa, tá? Mas eu não posso pedir um teste ergométrico então? Posso, para ver outras coisas, como que se comporta a pressão arterial, sintomas, arritmias e assim por diante. Tá legal? E em qual paciente, então vamos lá, ó, questão de prova e questão prática para a nossa vida. Qual é o paciente então, com a indicação perfeita de na investigação clínica você pedir um teste ergométrico? Aqueles com probabilidade intermediária. Quer dizer, ele não é baixa e ele não é alta. Eu tenho dúvida. Então, nestes pacientes, o teste ergométrico, se vier positivo ou negativo, ajuda muito na minha investigação clínica. Ok, pessoal? Isso é fundamental. Bom, investigação laboratorial. Vou pedir alguns exames de análises clínicas, né? Principalmente se ele não tiver, claro, perfil lipídico, função tiroidiana, o eletrocardiograma, raio-x de tórax, se tiver sintomas de CC, e o ecocardiograma, se tiver sintomas de CC. Dentre os exames laboratoriais, análises clínicas, com o seu grau de recomendação, claro, perfil lipídico, glicemia, hemograma, função renal e outros que a gente pode pedir dependendo do caso. Proteína C, homocisteína, mas que não são classe 1. O eletrocardiograma, classe 1 para todos os pacientes. Vou avaliar qual é o ritmo que comanda o coração, se tem bloqueios AV, se tem arritmias que aparecem no eletro, se tem distúrbios de condução do ramo direito ou esquerdo, bloqueios de ramo, como é que é o segmento ST e a onda T, né? Então, para todo mundo. Ecocardiograma, para quem tiver sintomas de insuficiência cardíaca, e aí vamos falar das provas isquêmicas. Na verdade, pessoal, provas isquêmicas, teste ergométrico, cintilografia e eco com estresse. Então, de novo, quem são os pacientes que eu tenho indicação absoluta de fazer esses exames?
na probabilidade intermediária. O paciente que eu tenho dúvida lá na probabilidade pré-teste, ok? Se o paciente tem baixa probabilidade pré-teste, eu posso até pedir algum desses exames com outro propósito, mas eu não estou investigando coronária. E se for um paciente de alta probabilidade, eu também não preciso desses exames. Você já está afirmando que ele tem, mas eu posso querer fazer esses exames para outras informações, dentre elas, qual é a extensão da isquemia, né? Se esse paciente tem uma isquemia perigosa, né? Como é que comporta a pressão arterial no teste ergométrico e assim por diante, ok? Então vamos lá. E depois a gente fala da cineangiocoronariografia. Então, olha que interessante. Teste ergométrico. A sensibilidade do teste ergométrico é de 68% e a especificidade é de 77%, ou seja, ruins. Ele nem tem uma boa sensibilidade, nem uma boa especificidade. Se ele não tem boa sensibilidade, significa que se ele vier normal, não exclui doença arterial coronária. E como ele também não tem muito grande especificidade, você não vai ter um teste ergométrico como uma ferramenta decisória definitiva nos pacientes que vêm com resultado positivo. Então, a gente vai utilizar dele para o paciente de probabilidade intermediária. Os protocolos que a gente mais usa são do Bruce e do Elestad para pacientes fisicamente ativos e tem protocolos mais amenos para paciente com alguma debilidade. Se vocês encontrarem isso em livro-texto ou em provas, é o protocolo de Nauticon, ok? Então, indicação, classe 1 da diretriz, probabilidade intermediária de doença arterial coronariana, né? No teste ergométrico, ele vai ser bom para, então, a gente complementar essa probabilidade, a gente ver elementos relacionados ao prognóstico, por exemplo, caminhou muito pouco, teve queda de pressão arterial, arritmias complexas, avaliar efeito do tratamento e avaliar sintomas e capacidade funcional. Então o teste ergométrico, pessoal, ele vê várias coisas, não só o fato de resultado positivo ou negativo para a isquemia da análise do eletrocardiograma, né? A gente vai ver a tolerância ao esforço, os sintomas que o paciente tem, resposta hemodinâmica, além, claro, das respostas eletrocardiográficas, né? Bom, o que o paciente pode referir com relação a sinais e sintomas? Dor torácica é o mais importante, cansaço, dispneia e assim por diante, tonturas e dor nos membros. Tudo isso vai ser avaliado nos sintomas. E existe uma tabela que fica em geral na frente do paciente, chamada avaliação de esforço de Borg, em que o paciente vai dar nota, né, que pode ser de 0 a 10, ou pode ser de um texto muito fácil, até muito cansativo, exaustivo, de como que ele está sentindo ali enquanto faz teste ergométrico. Está indo bem? Está muito cansado? Que nota vai dando? E você vai complementando isso no exame, né? Sinais. Muito bem, você pode avaliar nesse paciente presença de palidez, sudorese, má perfusão. Então essa seria a parte da avaliação dos sinais do teste ergométrico. Resposta hemodinâmica, frequência cardíaca. Para a gente pensar que expôs o paciente no teste ergométrico a um grande trabalho cardíaco, ele tem que atingir pelo menos 85% da chamada frequência cardíaca máxima. Então, quando o paciente está fazendo um teste ergométrico, além de eu avaliar sinal, sintoma, cansaço, pressão, etc. e tal, como é que eu digo se o teste foi eficaz ou não? O paciente tem que ter subido frequência cardíaca, quer dizer, eu tenho que ter conseguido provocar o coração dele. O que é frequência cardíaca máxima? É uma fórmula, 220 menos a idade. Mas eu chamo de um teste ergométrico efetivo quando ele atingiu pelo menos 85% da frequência cardíaca máxima. E se ele fez o teste ergométrico, cansou, parou e foi antes? Eu tenho que deixar isso escrito no laudo. E aí você não vai poder avaliar se o teste foi positivo ou negativo, porque ele não expôs o coração a um grande trabalho. Ainda na resposta hemodinâmica, pressão arterial. Pressão arterial sistólica. Normalmente ela vai aumentando conforme o exame vai acontecendo. E você tem um limite que você sabe que ela pode chegar, que é até 220 milímetros de mercúrio, né? Normalmente fica muito abaixo disso, mas quando começa a subir, pode ser um dos critérios para você ir
parando o teste ergométrico. Ou 15 milímetros de mercúrio para cada MET que você aumentou no teu protocolo. A pressão arterial diastólica, em geral, ela eleva pouco ou ela fica em platô, né, do valor do repouso. Ou ela pode até ter uma pequena queda. Análise do eletrocardiograma. As derivações que a gente usa no teste ergométrico são diferentes das derivações do eletrocardiograma de repouso. Então a gente não pode pegar um teste ergométrico e interpretar o eletro enquanto a pessoa está no teste, como a gente faz com o eletro de repouso. São exames diferentes. A classificação são chamadas de Mason-Likar, na verdade, né? Agora, sim, a gente tem várias coisas que a gente pode avaliar no eletrocardiograma. Por quê? Porque ele altera a onda P, ele encurta o PR, ele altera o ponto J, alterando o nível do segmento ST, e várias dessas respostas são fisiológicas. Então, todo mundo, quando está diante de uma atividade física, o que vai acontecer? Aumenta discretamente o tamanho da onda P, encurtam todos os intervalos, por causa do aumento da frequência cardíaca, então encurta o PR, e o ponto J, que é quando acaba o QRS e começa o segmento ST, que é esse aqui, ele vai infradesnivelar um pouco, mas a gente sabe que o ponto Y vai estar nivelado. O que é o ponto Y? São 2 quadradinhos depois do ponto J. Então, todo mundo quando corre vai ter um discreto infradesnivelamento do segmento ST. O ponto J vai lá para baixo, só que 2 quadradinhos depois, que é o ponto Y, já tem que estar nivelado. E é assim que a gente avalia as respostas positivas. Como aqui, por exemplo, eu tenho um ponto Y ainda infradesnivelado. Essa seria uma resposta positiva. Do lado, eu tenho um ponto Y que ficou abaixo do ponto J, resposta positiva. Ou eu posso ter um supra de ST. Então, pessoal, aqui seria resposta normal, infra de ST, um infradescendente e um supra de ST. Todas essas consideradas respostas de um teste ergométrico positivo. Então aqui, olha como quando você está correndo na taquicardia, como você tem um infra do segmento ST normal, infra do ponto J, mas o ponto Y nivelado. E aí tem as várias alterações que a gente comentou, sendo que as mais importantes, infra-horizontal, teste positivo, infradescendente e o supra de ST. Detalhe, quando o paciente já infartou e ele tem uma onda Q patológica, pode acontecer o supra de ST, que a gente chama de supra com onda Q, e não significa um supra de corrente de lesão, ok? Vários medicamentos interferem no teste ergométrico, então claro que cada paciente vai ter a sua orientação, mas em geral a gente suspende alguns medicamentos para poder avaliar com critério a resposta hemodinâmica e do eletrocardiograma, e tem contraindicações. Então, infarto recente, a gente não faz o eletrocardiograma no paciente com infarto diagnosticado, é diferente do uso do teste ergométrico para a avaliação da síndrome coronariana aguda, né, que você não fechou como infarto, angina instável e assim por diante. As miocardites, pericardites, a gente não faz, suspeita de dissecção aguda de aorta, TEP e doenças vasculares periféricas graves. Tem outras contraindicações, mas que são mais relativas, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes bastante hipertensos, bastante com doença valvar ou com arritmias, mas aí fica mais a cargo do especialista poder definir isto. Bom, vários pacientes, você não faz o teste ergométrico por alguns motivos. O teste ergométrico isolado, né? Você tem que complementar com imagem. E essa imagem pode ser cintilografia ou ecocardiograma. Então, quem que, de livro, de diretriz, além do teste ergométrico, além da esteira, merece complementar com imagem? Bom, de indicação de livro, todo paciente que já teve a sua coronária manipulada. Então, se já é um paciente que fez angioplastia ou que já fez cirurgia cardíaca, o ideal não é teste ergométrico, é uma cintilografia ou um ecoestresse, para poder avaliar a coronária deste paciente. Agora, mesmo esses exames, o ideal é que o estresse seja físico, ou seja, ele vai percorrer a esteira, mas ele vai complementar com imagem. Quando o paciente não pode percorrer a esteira por algum outro motivo,
aí a gente usa estresse farmacológico, que é o ecoestresse com dobutamina ou a cintilografia com dipiridamol e assim por diante. Cineangiocoronariografia, cateterismo cardíaco, entra lá pela artéria femoral ou artéria radial, vai até a aorta, pinça coronária, injeta contraste e desenha a circulação coronariana. Exame importantíssimo, mas é um exame invasivo. Então, quem será que tem indicação de fazer esse exame? Vamos lá. Indicações classe 1. Deixa eu voltar para dar um pause aqui e falar uma coisa para vocês. É muito interessante quando a gente entra nessa parte dessa aula, porque muitos alunos acham que se a gente está falando que o paciente tem angina estável, ou seja, se eu estou admitindo que ele tem placa de colesterol, é obrigatório eu conhecer a anatomia coronariana. Ou seja, todo mundo que eu acho que tem DAC, eu devo pedir um cateterismo. E isso não é verdade. Existem indicações para que você tenha um paciente que você está admitindo que tenha DAC e que ele merece um exame invasivo, que tem seus riscos, mas para eu poder conhecer a anatomia da coronária. E em geral, quem que merece? Quem que tem indicação desse exame? Aqueles em que eu vou ter a possibilidade de mexer. Então, quem são eles? Quem é a indicação classe 1? Angina, classe canadense 3 ou 4, a despeito do tratamento clínico. Então significa que se você tiver um paciente que eu acho que tem aterosclerose, ele tem angina classe canadense 2, bem com tratamento clínico, ou 1, eu não sou obrigado a conhecer a coronária? Não. Por que eu não sou obrigado? Porque não deve ser uma lesão grave que vai ter a indicação de intervenção. Então, conhecer aquela obstrução não vai mudar a sua conduta. Qual é outra indicação classe 1, que é obrigatório conhecer a anatomia? Resultado em teste não invasivo de alto risco. Ou seja, você faz um teste ergométrico e ele tem um supra. Você faz um teste ergométrico e o paciente tem uma dor torácica, uma síncope. Você faz um ecocardiograma ou uma cintilografia e você vê uma área isquêmica muito grande do miocárdio. Alto risco. Opa, eu tenho que conhecer a anatomia coronariana, porque eu vou indicar uma intervenção. Sintomas de insuficiência cardíaca. Pessoal, a gente tem que fazer tudo o que puder para evitar que os pacientes se tornem miocardiopatas. Então, se ele tiver sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca ou o ecocardiograma mostrando diminuição de fração de ejeção, é obrigatório conhecer a coronária. Porque se tiver obstrução grande, eu tenho que corrigir, seja com angioplastia, seja com cirurgia cardíaca, e reverter os sintomas de CC. Outro, arritmias ventriculares complexas, taquicardia ventricular não sustentada, mais de 1000 extrasístoles por dia no Holter, e sobreviventes de parada cardiorrespiratória. Eu preciso conhecer a anatomia coronariana, tá? Tem indicações outras que a gente coloca como 2A. Então, diagnóstico incerto, em algumas provas não invasivas, suspeita de vários vasos, pelas manifestações clínicas ou por exames, suspeita de vasoespasmo, angina de Prinzmetal, motivo ocupacional, aquele paciente não pode, porque ele tem uma profissão que expõe risco a outras pessoas, né? E o que são suspeitas de lesões coronarianas graves? Então, olha só, a angina avançada, importante, classe canadense 3 ou 4, mesmo em tratamento clínico, arritmias ventriculares complexas e sintomas de ICC. Outro exame que está bastante agora, né, em moda, a gente vê muito na cardiologia, vocês vão encontrar isso em prova, é a tomografia das coronárias. Seja para definir o score de cálcio, que não usa contraste, é só o exame, é só a tomografia, ou a angiotomografia das artérias coronárias, que usa o contraste. O score de cálcio, pessoal, parte da premissa que se eu tenho lesão aterosclerótica, eu tenho cálcio naquela coronária. E ele calcula o score de cálcio, com uma sensibilidade muito boa. Então, tomo de coronária, score de cálcio 0, se relaciona a indivíduos de baixíssimo risco de doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. Então, é um exame que pode se ajudar bastante e tem as suas indicações.
Então, para quem? Pacientes assintomáticos com score de risco intermediário de Framingham. Ótimo. Por quê? Porque no score de Framingham eu fiquei na dúvida. Se você faz uma toma de coronária com score de cálcio e vem 0, acabou. Aquele paciente é de baixo risco. Se você fizer uma toma de coronária e vier um score de cálcio elevado, realmente aquele paciente pode ser tratado como um risco mais elevado. Pacientes com antecedente familiar de DAC precoce, tá certíssimo. E pacientes de baixo risco ou alto risco, parecido com o que a gente discutiu no teste ergométrico, não tem indicação de score de cálcio na coronária. Na verdade, o teste ergométrico ainda tem um monte de outras coisas boas que ele pode mostrar. Mas se um paciente, você faz o score de risco de Framingham, você faz o score de risco global, lá da diretriz de dislipidemia, e ele tem baixo risco cardiovascular, eu não tenho por que fazer uma toma de coronária com score de cálcio. Em contrapartida, se é um paciente de alto risco, eu já sei, eu estou atribuindo que ele tenha doença aterosclerótica. Eu também não preciso fazer o score de cálcio. Eu passo para todos os exames que a gente falou para definir quão grave deve ser aquele processo aterosclerótico. E a angiotomografia, né, que é desenhar as artérias coronárias. Bom, aí eu vou usar para pacientes com suspeita de coronária anômala, para pacientes que sejam assintomáticos, com score de Framingham intermediário e exames não invasivos conflitantes, para pacientes de baixo risco por score de Framingham, mas exames não invasivos que vieram positivos, ou seja, dúvidas diagnósticas relacionadas à história e exames complementares e que me dê, na verdade, a necessidade de conhecer a coronária de uma forma menos invasiva do que a cineangiocoronariografia, ok? E o tratamento, pessoal? Medicamentoso e o tratamento por angioplastia e cirúrgico. Medicamentoso. O paciente com doença arterial coronariana e angina estável merece antiagregação plaquetária para diminuir o risco desse paciente ter um evento cardíaco. Ou aspirina ou clopidogrel se ele tiver alergia à aspirina. Beta-bloqueador. O beta-bloqueador na angina estável vai agir como antianginoso e, muito importante, como antiarrítmico. É o beta-bloqueador que evita arritmias complicadas e é um dos principais elementos que protege esse paciente contra o risco de morte súbita. Quando ele não pode usar o beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio tipo o diltiazem. Estatina. Todos esses pacientes têm uma meta de LDL bastante agressiva, abaixo de 100, abaixo de 70. Então, invariavelmente, eles vão cair na estatina. E tem também os efeitos pleotrópicos das estatinas. O que é um efeito pleotrópico? É o efeito além do qual a medicação foi desenhada. Então, a estatina estabiliza a placa de aterosclerose e esse paciente merece estatina. Nitratos, como antianginoso puro, não tem efeito na mortalidade. E ECA ou BRA, como uma medicação, se você for considerar esse paciente, ele é estágio A, né, do estágio da insuficiência cardíaca, então para impedir o remodelamento deletério, e outras medicações conforme o caso. E agora para mexer, né, na coronária. Bom, tem a angioplastia, que antigamente era só por balão, aí veio o stent convencional e o stent farmacológico, que aumentaram a patência da artéria, deixaram a artéria mais tempo aberta. E qual é a indicação? Então, angina limitante, arritmias, mesmo com o tratamento clínico, em pacientes que têm uma artéria coronariana ou mais de uma artéria com anatomia favorável, ou até lesão de tronco de coronária esquerda em paciente que não dá para fazer cirurgia cardíaca. Então, quem é o paciente que tem indicação corretíssima de angioplastia coronariana? Aqueles que a gente já determinou que tem critérios de alto risco, né, de CC, arritmia, angina, etc e tal, com lesão de uma ou mais de uma artéria, mas com anatomia favorável. E aqui nesse quadro, a gente coloca o que seria uma anatomia não favorável, né? Então, lesões que são de alto risco para a gente pensar em angioplastar, e aí acaba indo mais para a cirurgia cardíaca. Então, ó, lesões grandes, maior do que 2 centímetros, calcificadas, tortuosidade no segmento, né? Ângulo difícil para o hemodinamicista conseguir fazer, né? Enxertos venosos,
né? Impossibilidade de uma proteção de algum ramo importante daquela coronária que ele vai mexer. Então, esses são elementos que o hemodinamicista avalia para dizer, olha, essa artéria não dá para fazer a angioplastia, vai ser melhor fazer a cirurgia cardíaca. Mas quando der para fazer a angioplastia, claro que ele é um procedimento muito menos invasivo e de excelente resultado. Aqui seria a introdução do catéter dentro da coronária, está aqui a placa de aterosclerose, ele insufla um balão, esse balão pode ter um stent, que são os procedimentos mais modernos, esse stent parece um bob de metal que fica ali desobstruindo a coronária e, portanto, corrigindo a lesão desse paciente. Esse é um stent, né? Então, olha o stent como é que ele é, parece um bob de metal. Antigamente não existia esse stent, e aí tinha muita reestenose, quando era feito só com balão. Quando colocaram o stent, isso ajudou muito, né? Então, tratamento percutâneo. De novo, a coronária, entra o catéter, ele insufla o balão e deixa o stent abrindo a coronária. E depois de algum tempo, além do stent convencional, veio o stent farmacológico, né? O stent farmacológico tem uma substância que tem a promessa de melhorar ainda mais o risco da reestenose. Agora, ele é muito mais caro, então tem indicações específicas para a gente indicar a angioplastia com stent farmacológico. Quais são elas? Pacientes com diabetes. Pacientes com diabetes têm recomendação grau 1. Né? Estenose em bifurcação de coronária, por conta da topografia da coronária, também é classe 1. Mas gravem na cabeça, né, diabetes como uma das principais indicações. E o tratamento cirúrgico para aquelas lesões que não são passíveis de angioplastar, para lesão de tronco de coronária esquerda, para pacientes triarteriais com disfunção do ventrículo esquerdo, quer dizer, fração de ejeção menor que 50, ou 2 vasos, sendo que um deles é a descendente anterior, ali bem proximal, que é a coronária mais importante do nosso coração. Então, não dá para angioplastar, cirurgia cardíaca. É lesão de tronco de coronária esquerda, cirurgia cardíaca melhor. Triarterial, com pacientes com insuficiência cardíaca, ou biarterial, sendo um deles a descendente anterior. Ok? Pessoal, essa então foi a nossa aula sobre angina estável. Muito obrigado e até a próxima.